Fala pessoal, tudo bem? Júnior chegando aqui com vocês mais uma vez. E olha essa confusão que tá acontecendo aqui, meu. Entre a categoria dos médios, meio pesados e até um pouco dos pesados. Olha isso. Dricos du Plessis venceu o Adesanya. Até se vocês lembram do vídeo que eu fiz aí falando sobre a luta, corram lá para assistir de novo. Eu falei que ia ser mais ou menos nessa linha que o du Plessis venceria. Na minha opinião, o primeiro round foi meio parelho, mas eu ainda vi vitória do du Plessis no primeiro round. No segundo round ele venceu claramente, com o negócio das quedas e tudo mais. No primeiro round ele andou buscando, ele começou andando mais para trás, mas depois começou a buscar chutes e tudo mais. Na minha opinião, ele levou a vantagem, ganhou o primeiro round, ganhou o segundo round, perdeu o terceiro round. Tava tomando um apertinho ali no quarto, meio que tentando responder, mas estava ainda mais atrás. Até que ele coloca a mão, conecta a mão, o Adesanya sente, ele corre para o momento, consegue pegar as costas ali e finaliza. E assim, uma coisa que eu comentei sobre ele é que, aliás, todos comentam sobre ele, e alguns até meio que desmerecendo, né? Ele, no sentido de que ele não tem uma técnica muito refinada. E é verdade, mas isso é o terror para quem tem uma técnica refinada. Ele tem muito coração e muita força de vontade. E sabe, ele joga os golpes meio que de forma inesperada, uma forma que você não consegue ter uma leitura clara do que vai acontecer. Um cara que é muito técnico, como é a questão do Adesanya, ele espera que o oponente dele também seja tão técnico quanto ele. Então ele segue uma linha de meio que saber o que esperar do adversário. Só que quando você luta com um cara mais estranho, assim, um cara mais diferente, que não segue uma linha técnica bem clara, isso complica a vida do cara que é muito técnico. Porque ele não sabe o que esperar, ele não sabe de onde vem o golpe ou como vem. E aquela, né, como a gente viu muitas vezes o du Plessis meio que caindo por cima do Adesanya e já agarrava o pé para tentar derrubar e tudo mais, aquele jeito meio diferentão assim de lutar, mas extremamente eficiente. Mas então, du Plessis venceu a Adesanya. Marcaram luta pro Poatan contra um cara que nem estava sendo considerado a lutar pelo cinturão nesse momento. Não tirando nada contra o Khalil Rountree. Ele é, né, um ótimo lutador. Tá vindo, aliás, de 5 vitórias, mas não estava sendo considerado, não estava sendo cotado para lutar pelo cinturão. O Ankalaev, que era o número 1 na disputa de cinturão, colocaram ele para lutar com outra luta contra o Alexander Rakic, que vem de 2 derrotas. O Ankalaev, que está no momento vindo, aliás, ele enfileirou 10 vitórias seguidas. Ele seria o próximo a lutar pelo cinturão, um cara duríssimo. Não vai lutar pelo cinturão. Olha essa confusão, meu amigo. Confusão por quê? Porque o Poatan também, ele que tinha até a possibilidade de subir para os pesados, não ia acontecer, mas ele tinha essa possibilidade. Agora, depois que o du Plessis ganhou, ele veio né, numa entrevista, numa declaração e meio que desafiou o du Plessis, dizendo que ele poderia baixar, que ele iria baixar para a categoria dos médios novamente para lutar pelo aquele cinturão. Olha isso! E a resposta do du Plessis em relação a isso foi ótima, porque ele falou que não acha que o Poatan vai baixar para os pesos médios e que ele nem deveria, porque se ele sentiu a mão do Adesanya, ele imagina a mão dele, imagina a mão do du Plessis, como é que ele vai sentir. E ainda falou o seguinte: e se o UFC quiser, ele não precisa nem descer, eu subo. Eu subo para a categoria dos meio pesados para lutar com ele. Não estava nos planos, mas se o UFC quiser, eu subo para lutar com o Poatan na categoria dos meio pesados. Caramba, meu, olha quanta possibilidade esse momento do esporte em geral tá criando, né? Uma coisa que me deixa extremamente empolgado, como vocês podem ver aí. O Poatan era uma opção boa para ele, de, assim, até falar isso, independente de quem ganhasse, ou o Adesanya, ou o du Plessis, eu acho que seria interessante. Só que isso foi benéfico para ele, porque no caso de uma vitória do Adesanya, eu não acho que isso seria possível. Eu não acho que o Adesanya lutaria com o Poatan novamente. Eu percebi que o Poatan estava... Aliás, o Adesanya estava forte no treinamento dele. Algumas pessoas até falaram que é porque ele estava prevendo ganhar do du Plessis e aí subir para enfrentar o Poatan. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que o Adesanya não luta com o Poatan mais de jeito nenhum, por parte dele, a não ser que seja uma obrigação que o UFC imponha isso para ele.
Mas ele aceitar lutar ou pedir uma luta dessas, ou meio que ir lá desafiar o Poatan nos meio pesados, eu acho muito improvável, muito improvável. Eu acho que o Adesanya, depois de ter conseguido lavar a alma com aquela vitória que ele teve em cima do Poatan, depois de 3 derrotas, 2 no kickboxing e 1 no MMA, eu acho que foi uma coisa assim que fez ele tirar um peso, uma pedra que estava em cima dele por muito tempo, entendeu? Eu acho que ele não ia aceitar essa luta, não é a intenção real dele de realmente enfrentar o Poatan novamente. Eu acho que ele tem algo assim bem que distancia ele do Poatan, né? Eu não quero mais lutar com você, o nosso jogo não casa bem. E vocês percebem que nesse birimbolo, toda nessa confusão toda, o Poatan é a carta coringa, é o cara que pode ser cogitado, aliás, ainda tá sendo cogitado para lutar nos pesados, ele é o cara nos meio pesados e é uma opção ainda melhor, ainda mais forte para os pesos médios. Ou seja, o Poatan é a carta coringa do jogo. Percebam isso, o UFC consegue usar ele em qualquer lugar, nas 3 categorias, peso médio, meio pesado e pesado. Caramba, que coisa sensacional isso, né? Principalmente para, eu acho que nós brasileiros temos que estar orgulhosos disso, né? E dele, do que o Poatan está construindo e vendo, é o cara do momento. É o cara do momento, sem sombra de dúvida. Tudo passa pelo Poatan. E isso é, assim, sensacional. Até porque ele tem uma qualidade mais do que necessária para fazer frente a qualquer um. A qualquer um ele já provou isso. Tanto no peso pesado, isso é uma coisa que eu afirmo aqui, porque eu acho que ele iria bem nos pesos pesados também, sabe? Então, tanto no peso pesado quanto no meio pesado, onde ele é o cara, e assim como também nos médios. Caramba, que momento sensacional do esporte, principalmente pro Poatan, mas para todos os envolvidos ali também. Agora ele tá, né, como eu falei, o Poatan tá previsto lutar no UFC 307, vai ser 5 de outubro, contra o Khalil Rountree, que é duríssimo, como eu falei, também tem uma linha de Muay Thai. Só que, obviamente, eu acho que luta em si, de uma forma geral, é muita coisa de tempo, sabe? E o tempo do Poatan é absurdo. Principalmente, obviamente, não só pela técnica dele, mas pela experiência que ele tem. Ele luta muito contra caras tops do mundo na parte do kickboxing. Então, por mais que perigoso que seja o Khalil Rountree, eu acho que, obviamente, a vitória vai ser do Poatan. E de uma forma bonita ainda. Vai ser um nocaute, porque o Khalil Rountree vai aceitar trocar com ele. Entendeu? E assim, eu entendo da forma deles até ter o UFC, né? Ter meio que colocado o Ankalaev de lado. Não de lado, mas ter colocado ele para lutar uma outra luta. E o problema é que lutar com uma outra luta com um cara que tá vindo de 2 derrotas, isso não vai acrescentar nada para ele. Mas eu acredito que o UFC está fazendo isso porque o Poatan tem sido um bom parceiro de business para ele, um bom parceiro de negócios. Tudo que o UFC precisou e pediu o Poatan atendeu e foi lá e entregou um showzaço, saindo com grandes vitórias, entendeu? Então agora eu acho que, seguindo essa linha, eu acho que o UFC quer fazer uma luta do Poatan que acontecer mais na linha dele, mais na parte de pé e coisa, porque uma luta com o Ankalaev, apesar de ele lutar muito em pé, ele aceitar mais a trocação, eu não vejo ele buscando muito aquela luta agarrada, ele tem esse ponto forte, sabe, em relação ao Poatan, que é a luta agarrada. E então pode ficar eu entendo assim que o UFC não ter fechado essa luta Poatan e Ankalaev agora, é porque talvez pode ficar uma luta feia, sabe? Porque o Poatan, por mais que o Poatan, a galera derrube o Poatan e tudo mais, eles não conseguem desenvolver o jogo no chão com ele muito bem. Ele é forte e se vira muito bem ali, bom faixa preta de jiu-jitsu e consegue se defender muito bem. Então vai ficar o Ankalaev derrubando e ficando naquela coisa assim, vai ficar aquela luta estagnada, meio feia, sabe? Talvez seja isso um dos motivos. Isso é uma coisa que tá meio que passando na minha cabeça. E aí eles trouxeram o Khalil Rountree, que vai entregar um show melhor, porque vai ser uma trocação. Um cara do Muay Thai, né, contra o cara do kickboxing, os dois ali colidindo no meio do octógono, perigosíssimos, né, na categoria dos meio pesados, caras fortes. Nossa, mas vai ser interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita água para rolar ainda, muita conversa aí
que tá vindo, mas de qualquer forma, é um momento assim muito legal, muito especial. Eu tô super empolgado, acho que vocês devem também estar, porque o momento tá proporcionando isso pra gente. Então, mais uma vez, dividam aqui comigo nos comentários o que vocês acham ou não. Lembrem de estar seguindo o canal, de ativar o sininho, que a gente segue daqui daquele jeito, dando os nossos pitacos, sempre a todo momento.